E aí, beleza? Na aula de hoje a gente vai aprender como funcionam associações de resistores, que vai ser mais uma arma no nosso arsenal de análise de circuitos. Então vamos lá para o quadro dar uma olhada como é que isso funciona. Então, gente, a gente já viu as leis de Ohm, agora a gente vai aprender um pouco sobre associações de resistores. Existem duas maneiras de associar resistores, em série e em paralelo. Agora eu vou explicar para vocês como funciona cada um desses tipos de associação. A associação em série se dá quando existem vários resistores em série. O que isso quer dizer? Que a corrente I que passa neles vai ser sempre a mesma, beleza? E o que a gente pode fazer também, para simplificar nossas futuras análises de circuito, é a gente achar a resistência equivalente desses resistores. No caso da resistência em série, a gente vai ter que a resistência equivalente vai ser igual à soma de todos os resistores que estão em série. No caso que R1, R2, assim sucessivamente até chegar no Rn. A gente vai ter outro caso também que é legal falar, que vai ser quando R1, R2, R3, todos os resistores tiverem a mesma resistência R. A gente vai ter então que a resistência equivalente de todos esses resistores vai ser dado por N, que vai ser o número de resistores que vão estar em série, vezes R, que vai ser a resistência de um desses resistores, né? Com isso em mente, a gente pode passar para os resistores em paralelo. Então aqui a gente tem os resistores em paralelo. E qual que é a característica dos resistores paralelos? Como você sabe que eles estão em paralelo, você vai ver que a diferença de potencial aqui e aqui são a mesma, ou seja, são resistores que possuem a mesma diferença de potencial. Para calcular a resistência equivalente em paralelo, a gente vai usar uma maneira um pouco diferente. A gente vai ter que o inverso da resistência equivalente vai ser igual ao inverso de R1 mais o inverso de R2 e assim sucessivamente, até chegar no final com o inverso de Rn. Beleza? Outra coisa importante também que eu acho legal ressaltar é a grandeza de condutância. Condutância vai ser o inverso da resistência, tanto matematicamente falando quanto semanticamente falando. O significado de condutância é justamente a facilidade que o corpo tem de passar corrente elétrica. Isso é legal porque se a gente substituir essa fórmula aqui, a gente vai ter que a condutância resultante de paralelo vai ser igual à soma de todas as condutâncias que estão em paralelo. E em série, a gente vai ter justamente uma coisa análoga à soma das resistências paralelas. A gente vai ter que o inverso da condutância equivalente vai ser igual ao inverso da primeira condutância, mais o inverso da segunda, e assim sucessivamente. Isso ocorre porque, às vezes, em algum vestibular, eles podem passar a grandeza de condutância em vez de resistência. Agora que a gente já viu isso, a gente pode passar para duas observações muito legais das resistências em paralelo. Nesse primeiro caso aqui, temos a resistência equivalente de dois resistores em paralelo. A resistência equivalente desses dois resistores vai ser dada pelo produto dos dois resistores dividido pela soma desses dois resistores. Outra coisa importante também de dizer é que se a gente tiver vários resistores com a mesma resistência R, no caso parecido que a gente teve aqui, em vez de a gente ter aqui a resistência equivalente sendo N vezes R, a gente vai ter que a resistência equivalente vai ser R sobre N. Ou seja, se vários resistores de uma única resistência R estiverem em paralelo, você vai pegar e dividir pela quantidade de resistores presentes no circuito. Tendo em vista que a gente já aprendeu agora como associar resistores, a gente já pode passar para a próxima aula e a gente vai ter um conteúdo novo. Espero ver você lá. Até a próxima.